Bem-vindos! Nesse exemplo, nós vamos modelar uma peça com a ferramenta de geração de sólidos por Loft. Então, a gente vai aplicar o que nós aprendemos no vídeo anterior, que é sobre a ferramenta Loft. A gente vai fazer um exemplo prático. Nós vamos gerar uma peça parecida com uma cabeça de martelo, usando apenas a ferramenta de Loft. E os planos adicionais que nós aprendemos a fazer no vídeo passado. E essa peça depois vai ficar disponível para download no site da disciplina para que vocês consultem, façam a engenharia reversa. Então, vai ficar no site, tá certo? Vamos lá agora para o Software Inventor. Vamos abrir o Inventor. Essa peça, então, nós vamos fazer agora ela nesse vídeo, tá? Então, vocês podem ver que lembra muito a cabeça de martelo. E para isso, nós vamos primeiro definir, antes de gerar o loft propriamente dito, nós vamos definir essa série de planos que vocês estão vendo aqui. Com exceção desse plano aqui, desse primeiro plano, que é um plano já existente, é um plano padrão, tá? O plano frontal, e esse é esse plano aqui vertical, que é o plano direito, também chamado de YZ pelo software. Os outros planos são todos planos adicionais que nós vamos criar, eu chamei eles de plano 1, plano 2, plano 3, e esse último aqui, plano paralelo ao plano topo, ao plano superior. Então, a gente vai precisar definir eles para fazer o esboço de seções, para que depois a gente gere o loft unindo esses esboços, certo? Então, vamos começar uma peça nova aqui. Então, vocês também vão começar New Part. Eu vou fechar essas peças aqui. O que a gente precisa fazer, sempre lembrar, é setar as unidades. Então, que sempre iniciam em polegadas, no meu caso, nós podemos colocar elas em milímetros para usar unidades padrão e quilograma aqui. Aplicar, fechar, certo? E agora a gente vai... então, nós estamos no plano frontal. Quem não está no plano frontal... seria bom colocar o plano frontal aqui. E nesse plano, nós vamos fazer o primeiro esboço. Então, vamos lá para a aba 3D Model, Start Sketch. Então, ele vai abrir pra gente esse poliedro de planos, e eu vou escolher esse plano aqui, que tá... Se você tiver dúvida, de novo, coloque no plano frontal e escolha esse plano. Então, ele já vai abrir um esboço pra gente. Nesse plano, nós vamos começar fazendo um círculo de ponto central. Certifique-se que é um círculo de ponto central. E eu vou começar a modelar ele em relação à origem, certo? Vamos dimensionar esse círculo de diâmetro 100 milímetros. 100 milímetros são 10 centímetros. Então, dá um zoom out aqui, apertando esse cubo aqui, que eu gosto bastante de usar para navegar. Agora, vai lá para a perspectiva. Vamos lá para a perspectiva. Nós temos agora esse esboço nosso em perspectiva. Pode fechar o esboço. Ele tá aqui, em perspectiva. E nós vamos também pegar esse plano aqui, abrir a árvore de projeto, aqui é a pasta Origin. E esse plano que é o XY, no qual a gente fez esse esboço, nós vamos com o botão direito acessar a visibilidade e deixar ele visível, só para a gente se orientar melhor. Então, vamos lá. Vamos criar, então, um plano adicional. Tá nessa aba 3D Model. Vamos pegar um plano. O plano adicional, nós vamos criar um plano através do offset desse plano aqui. Clica nesse plano, arrasta, e
no sentido que nós estamos arrastando esse plano, está sendo o sentido negativo do eixo, então a gente vai manter o menos sempre e vamos definir a medida como 50 milímetros, 5 centímetros. Ok. Por uma definição, eu vou renomear esse como plano 1, para a gente não se perder. Continuo aqui na perspectiva isométrica e vou aproveitar já que eu criei o plano e vou criar um segundo plano, que é offset também desse mesmo plano. E esse offset, se eu não me engano, vai ser também em torno de menos, no sentido menos, né? Menos 50, tá? Então, vou renomear de novo esse plano, vou chamar ele de plano 2, certo? E vou criar mais um plano com esse mesmo offset desse plano aqui. Então, de novo, plano offset from plane, de novo menos, 50. Tá aqui. Então, eu criei 3 planos aqui, vou renomear esse plano aqui, plano 3. Certo. Então, e agora eu vou fazer uma série de esboços em cada um desses planos. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir o plano, embora você possa mudar de plano o esboço, mas para você não se perder, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, nesse plano, o primeiro plano aqui, que é o plano frontal, nós já temos um esboço. No segundo plano, nós vamos selecionar esse segundo plano aqui, plano 1, e vamos iniciar um esboço nele, tá? Aqui já iniciou um esboço nesse plano, só que como vocês podem perceber, na frente nós já temos um esboço. Esse esboço, ele tá fechado, ele não é o mesmo esboço, tanto é que ele tá aqui, esse é o primeiro esboço, e o que tá aberto é o esboço 2, mas ele tá só projetado na nossa frente. Então, nós simplesmente vamos criar um novo círculo aqui, do mesmo tamanho. Nós vamos dimensionar ele novamente de 100 milímetros e finalizar o esboço, tá? Então, tá vendo? Ele ficou em outro plano. Agora, eu quero, nesse plano 2, no próximo plano, eu quero criar um novo esboço. Então, eu vou lá de novo, iniciar o esboço. E aí, agora, de novo, eu uso o círculo de ponto central, ferramenta de esboço, inicio de novo na origem e faço um círculo menor de diâmetro 50 milímetros. Vou puxar pra cá. 50 milímetros, tô satisfeita, vou fechar aqui, olha, ele gerou no nosso terceiro plano aqui. No plano 2, que eu chamei de plano 2, ele gerou um círculo menor. E no quarto plano, então, que é o plano 3, eu vou iniciar de novo um outro esboço. E neste esboço, eu vou usar o retângulo de ponto central. Agora sim, eu vou fazer a seção retangular, ou melhor, quadrada, ligeiramente retangular. Cuidado para não usar outro retângulo de ponto central sempre, centrado na origem. Vocês estão vendo que os esboços estão se sobrepondo, estão sendo projetados na nossa frente, mas não se preocupa com isso, porque eles estão na frente, eles não estão sendo editados no momento. Se você quiser, você pode navegar com esse botão para a vista posterior, que você não vai ver mais os esboços, mas eu vou deixar eles assim. E aí, eu vou fazer o retângulo de ponto central, e eu vou fazer esse retângulo mais ou menos do tamanho desse círculo. Vou inscrever como se eu estivesse inscrevendo
esse retângulo no círculo maior, tá? E aí, aqui eu faço o dimensionamento dele, tá? Eu não vou mexer na dimensão, eu vou deixar como essas dimensões se apresentam, eu vou deixar elas assim mesmo. E eu tô satisfeita com isso porque eles não vão realmente se tocar, não importa se o retângulo tá um pouco menor, um pouco maior do que o círculo. Vou finalizar o esboço e eu tenho mais ou menos, então, essa estrutura aqui. E aqui nós vamos já aplicar o primeiro loft, vamos fazer isso por partes. Eu não vou fazer agora a parte da cauda, o rabo do loft, da cabeça do martelo nesse momento, para ficar um pouco mais didático. Mas aqui eu criei a estrutura suficiente de seções para aplicar o loft. Então, como vocês já imaginam, cada um desses planos contém um esboço que é uma seção da cabeça do martelo, pelo menos da primeira parte da cabeça do martelo. E o que nós vamos fazer é aplicar o loft. Então, ele abriu aqui a janela, a caixa de diálogos, e ele pede para a gente selecionar as seções. Então, eu vou selecionando uma por uma aqui, passando para ele, e a seção quadrada também. Então, ele dá uma pré-visualização pra gente, eu tô satisfeita com o resultado, e ele gera já a visualização pra gente do loft. Eu só vou aplicar aqui outro material, para melhorar a visualização. Eu vou aplicar essa liga de níquel cobre com polished black, e aí fica melhor de visualizar. Certo? Vamos orbitar um pouco essa peça. Ótimo. E agora, voltando para perspectiva. O próximo passo agora é a gente fazer aquela parte da cauda, que é uma cauda flexionada, dobrada um pouco mais para baixo. Para isso, nós vamos nós vamos conseguir fazer um loft, mas esse loft, ele vai dessa seção aqui quadrada até a seção da cauda. Deixa eu abrir o martelo para mostrar aqui. Deixa eu abrir o martelo 2, que tem as... Então, nós vamos criar um loft desse plano aqui até esse plano aqui. Nós vamos criar, nós vamos ter que criar uma seção, que é essa seção aqui, e a gente vai conseguir fazer um loft entre essa seção quadrada e essa seção que nós vamos criar. Para isso, obviamente, nós vamos ter que criar um plano, esse plano auxiliar aqui, onde vai estar o esboço dessa seção aqui. E também, nós vamos ter que criar uma curva de referência, porque eu não consigo juntar esse plano com esse plano se eu não tiver uma linha guia. E, na verdade, é uma linha de centro que nós vamos criar, porque tá mais fácil de criar essa linha. Então, para isso, a gente vai se utilizar de um outro plano aqui e vamos fazer uma linha curva que vai guiar esse loft pra gente. Vamos ver isso na prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar o plano, que é o nosso plano de topo. Esse plano aqui é o plano XZ. Então, eu vou criar um plano nessa nossa geometria, vou criar um offset, um plano por offset, e de novo eu vou selecionar menos, 70, um plano que vai estar menos 70, e vou chamar ele de plano para
paralelo ao topo. Ok. Nesse plano, eu vou lá pra vista de topo, e nesse plano eu vou criar um esboço. Só que eu vou rotacionar assim pra melhorar a minha visualização. Então, eu vou criar um esboço nesse plano, o esboço já tá aberto. Eu vou de novo no retângulo de ponto central, e eu vou desenhar o retângulo aqui. Ele vai ser de dimensão 10 milímetros, e aqui vai ser de dimensão 120. Opa, ele foge. Então, eu vou primeiro definir a dimensão em relação a... Então, eu vou definir a dimensão dele em relação à origem, que é o mais fácil pra gente fazer. Ele ficou um pouco longe, então vamos fazer assim. Daqui até aqui são 400, 500, nos definir 300, talvez seja suficiente. E aqui nós vamos apagar essa dimensão aqui. E vamos dimensionar essa aresta aqui, nós vamos definir 60, e aí ele automaticamente já nos determina a outra parte, ele escala pro valor que a gente precisa. Então, essa dimensão aqui vai ser 120 total. Bom, finalizei esse sketch. Vamos ver se vai dar certo isso. Tá aqui em perspectiva. Agora, o que eu preciso criar, como eu falei, é a curva guia. Para isso, a gente vai pegar um outro plano aqui, que é o plano paralelo ao plano da direita ou esquerda, né? Ó, esse plano aqui, plano YZ. Nós vamos para vista da direita, e aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desenhar uma curva, vamos iniciar um esboço, tá? E vamos fazer uma curva, um arco de 3 pontos. E eu vou começar a desenhar um arco de 3 pontos, um arco tocando a geometria de preferência, um arco que eu julgue interessante para a forma da cabeça do martelo. Então, eu fiz aqui, só que esse ficou um pouco fora do meu esboço aqui. Então, eu vou fazer de novo o arco, 3 pontos, o esboço tá aqui. Eu vou fazer ele passando, porque é mais fácil depois de ajustar. Bom, aqui eu vou... não fecho o esboço ainda. O que eu preciso garantir é que essa linha aqui, tá? Ela toque essa geometria. E no momento ela não está tocando, tá? Ela tá aqui até aqui e a geometria tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou setar um posicionamento, um relacionamento entre essas duas geometrias, também chamado de constraint, uma aba de constraint, e vou selecionar as duas partes com a tecla Ctrl e vou clicar aqui, tá? Foi isso que eu fiz. E aí, ele deu uma grudada nesse ponto na geometria. E a mesma coisa eu preciso garantir com esse nosso esboço.
Eu vou tentar mostrar isso na perspectiva, tá? Por quê? Por que que eu preciso fazer isso? Porque senão a ferramenta de Loft não reconhece essa curva como uma curva guia. Então, eu vou definir de novo esse ponto. Eu vou segurar essa curva, selecionar essa curva. Vou selecionar esse sketch e vou definir. E vou definir esse posicionamento. Então, aqui ele me diz que ele está posicionado. Que já existe essa tangência, sim, porque o sketch está passando aqui. Vamos finalizar o sketch e vamos ver o que acontece com o nosso loft. Então, vamos criar um segundo loft aqui. Vou lá na barra de ferramentas, seleciono o loft. Vou selecionar o perfil aqui quadrado. Vou selecionar esse perfil aqui. E reparem que ele até junta os dois perfis. Vou estacionar aqui. Ele junta os dois perfis, mas ele não obedece o critério dessa dobra suave, dessa curva. Ele não flexiona essa parte da cauda. Então, a gente vai selecionar aqui essa opção de Centerline e vai selecionar essa linha de centro. Então, aqui deu certo justamente porque a linha estava tocando as duas geometrias, não importa se ela estava ultrapassando um pouco mais esse esboço de baixo. Então, ele já mostrou preview aqui, gerou a geometria e a cabeça está pronta. Ela está finalizada. Caso você queira esconder esses planos aqui com o botão direito, eu seleciono aqui na árvore de projeto a visibilidade desses planos. Esses planos aqui estão contidos um no outro, então eu simplesmente altero a visibilidade deles e tá aqui a cabeça do martelo. Bom, com isso, a gente finaliza a ferramenta de Loft. Agora, quem quiser, desafio, como fazer aquele corte, né? Porque, em geral, a cabeça do martelo, ela tem esse recorte aqui em forma de garfo. Como vocês fariam para modelar esse corte? Falem para mim, escrevam, comentem e façam isso de exercício. Já adianto para vocês que alguns já querem fazer o cabo do martelo. O cabo é uma outra peça. Então, o martelo, na verdade, é uma montagem de peças, onde tem a peça da cabeça e o cabo. E montagem é o nosso próximo assunto das aulas. Então, portanto, segurem aí a curiosidade e que nós vamos aprender a fazer a montagem. Tá certo? Até a próxima!